É um prazer tê-los conosco para o lançamento em Vitória do documentário A Morte Inventada, do roteirista e diretor Alan Minas, uma produção de Caraminhola Filmes, que será seguida de debate. Sem mais delongas no momento, boa sessão para todos nós. Obrigado. Dando sequência ao nosso evento, gostaria de convidar agora os nossos expositores para compor a mesa. Em primeiro lugar, gostaria de convidar o roteirista e diretor Alan Minas e a produtora Daniela Vitorino, da Caraminhola Produções. A psicóloga e autora Andréia Calçada. A psicóloga e professora do Departamento de Psicologia Social da UFES, Ednete Maria Rosa. O juiz de direito, titular da Terceira Vara de Família de Vitória, comarca da capital do Espírito Santo, Dr. Júlio César Costa de Oliveira. E, finalmente, o realizador do evento, advogado Roberto Marinho Guimarães. Que está finalizando uma entrevista e já chega. Composta a mesa, peço a atenção de todos para algumas palavras. Por favor, fiquem à vontade. Nosso evento não se pretende uma palestra, mas sim um debate. Portanto, teremos breves exposições de 10 minutos aproximadamente de cada convidado, que não se alongarão na temática, pontuando o já muito bem exposto pelo documentário. Pensamos ser esta a melhor forma para, com conforto de tempo, podermos receber as perguntas do público e termos um ambiente propício à discussão da problemática em questão. As perguntas podem ser feitas por escrito e entregues a uma de nossas integrantes da equipe de apoio que estão se identificando nos corredores. Os papéis acho que já foram distribuídos. Caso vocês não tenham, vocês podem redigir de qualquer papel que vocês possuam. Antes de passar a palavra ao primeiro convidado, nos é indispensável fazer os devidos agradecimentos aos que tornaram possível este evento. Em primeiro lugar, o realizador gostaria de agradecer de forma muito especial o médico veterinário Paulo Eduardo Cunha, que, sensibilizado ao assistir o documentário com o qual se identificou pessoalmente, não mediu esforços para trazê-lo à Vitória, contando com um projeto idealizado pelo realizador de forma a retirar o tema do ambiente estritamente acadêmico e chamar a atenção da sociedade para o debate em torno desse problema, muito menos excepcional do que parece. Nosso muito obrigado, Paulo. Em segundo lugar, nossos sinceros agradecimentos ao roteirista e diretor Alan Minas e à produtora Daniela Vitorino, da Caraminhola Produções, que aceitaram gentilmente o convite para exibir gratuitamente o documentário em Vitória e que nos brindam hoje com suas presenças e participações. Obrigado. E nossos apoiadores e patrocinadores, claro, também sem os quais não seria possível estarmos aqui. A Universidade Federal do Espírito Santo, através da Secretaria de Cultura, o Cineclube Metrópolis e toda a sua equipe, e especialmente, muito obrigado, Rosana Pasti. Ao advogado Stefano Eduardo Schnebeli, Gráfica Croma, Hans Matrizes Gráficas, a Lucinda Murad Nefa e a advogada Caroline Cabreira, muito obrigado por todo o seu auxílio com a imprensa. A equipe de filmagem, que aceitou o convite para registrar voluntariamente o evento, até como desafio acadêmico, cursam Rádio e TV na FAESA, e a equipe de apoio, também toda composta por voluntários. Nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Aperta à vontade, por favor.
passo a palavra agora para o nosso primeiro expositor, o diretor, roteirista e diretor Alan Minas. Alô. Bom dia a todos. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de fazer essa exibição aqui em Vitória. E a surpresa de nesse horário estar lotado. E a minha surpresa de ver esse auditório lotado, pessoas pelo corredor, ao mesmo tempo que me traz uma certa felicidade pelo sucesso, também sempre causa surpresa a quantidade de pessoas que passam por isso, pelo mesmo problema da alienação parental. Então, eu quero agradecer o espaço da universidade, a presença de vocês, a organização, as pessoas voluntárias e especialmente ao Dr. Roberto e ao Paulo, que são parceiros nossos nessa divulgação pelo país todo. O que me motivou a fazer esse documentário foi um motivo talvez óbvio, né, que eu passo por isso. Então, é uma experiência aterradora. Você está lutando anos e anos, um processo de 6, 7 anos se arrasta, e a cada dia que passa, a cada etapa que passa, você vai se ver esvaindo o seu contato com o filho. É aterrador. E, no entanto, diante de provas tão concretas de todos os exemplos claros de alienação parental, desqualificação do genitor, descumprimento de visitação, você vai buscar, não entrega na hora, fica esperando 50 minutos, pede para entregar 3 horas mais cedo, enfim, de todos os exemplos claros, parece que nada disso adianta. Você leva 300 fotos, horas de filmes, de convivência, e parece que de nada serve. Então, essa situação angustiante, assim, é kafkiana, porque, apesar de todas as evidências, eu me deparava com uma total desinformação. Eu não posso nem culpar os profissionais diretamente ligados porque de negligência ou qualquer outra postura, porque realmente não sabiam do que se tratava. Falava em alienação parental, isso há 4 anos atrás, então não sabe, estou falando de uma realidade do Rio de Janeiro, que acontece no Brasil inteiro e que a gente vem constatando. Então, diante dessa necessidade, dessa urgência de falar sobre esse assunto, que nos é muito caro, né, motivos óbvios, é que a gente toma essa atitude de fazer esse filme. A gente fez uma pré-estreia no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril. A data escolhida não foi à toa, e desde então a gente tem feito exibições no Brasil todo, sempre seguido de debate. A gente convida pessoas, acadêmicos que se tornaram profissionais das áreas de psicologia, direito, convidamos pessoas que representam os juízes de família, desembargadores, juízes. E o que eu percebo, e nessa andança já foram mais de 16 estados, vão completar 60 exibições com debates, e o que eu percebo é que a gente está vivendo um momento muito fértil, onde a sociedade está pedindo alguma coisa e, por outro lado, eu não vejo recusa das pessoas envolvidas em juízo de família em negar isso. Eu vejo um momento como estamos aqui todos participando de um momento de mudança, de transição. Eu acho que o filme, as discussões na imprensa, o projeto de lei, tudo faz parte são peças nessa engrenagem. A gente está vivendo um momento muito bacana de mudança. Eu, pessoalmente, não gosto de uma postura de culpar o judiciário por tudo, de que somos adversários do juiz, ou desembargador, promotor, sei lá de quem. Eu prefiro chamá-los para a gente conversar. Eu acho que a postura, no momento, acho que é de informar. Não gosto de uma postura maniqueísta, de que eu sou certo, o judiciário é que me atrapalha. Eu acho que não. O que eu deparei realmente foi com total desinformação. Então, dentro dessa estrutura de informação, que obviamente está ligada à prevenção, enfim, todas as etapas de processo, litígio, recurso, até a punição, as sanções depois de 7 anos, 10 anos de processo, eu acho que a melhor maneira, como em tudo, né, na saúde, na segurança, é melhor investir na prevenção, na informação. Então foi esse o nosso objetivo desde o princípio. Eu não quero demorar não, para deixar espaço para as pessoas falarem também. Eu quero mais uma vez agradecer, que eu estou muito feliz de estar aqui.
E espero que esse filme, assim como as histórias que foram contadas aqui, ainda estão abertas, algumas ainda estão com problemas mais graves ainda. Essas histórias não terminaram. E eu gostaria que o filme também seguisse, né? As pessoas conversassem no trabalho, que o filme realmente seguisse essa veia aberta, porque é a nossa pedrinha no lago. Espero que se reverbere e gere mudanças e condutas e paradigmas que a gente consiga, de uma certa forma, contribuir para um futuro melhor para esses pequeninos, né, que não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra para outra pessoa. Bom dia. Obrigado por todo mundo estar aqui. Como a Alan já falou, é espantoso estar nesse horário, um auditório lotado, assim. A gente fica muito feliz com isso. Eu e o Alan, a gente realizou esse filme juntos. Nós temos a produtora de cinema no Rio, eu sou a produtora, ele é o diretor. Nós somos casados e, pela nossa experiência de alienação parental, a gente sentiu no dever de que a única maneira que a gente podia informar e ajudar e a tentar mudar um pouco esse cenário de desinformação era juntando, né, fazendo nosso instrumento de trabalho para contribuir com essa situação. A gente, como ele já falou, a gente tem feito exibições por todo o Brasil. Esse foi um projeto sem patrocínio. A gente até tem a lei de incentivo de cultura, mas a gente não conseguiu captar nada. E com muita parceria, a equipe entrando junto, a gente foi embora. E a gente encara isso muito além de uma questão do direito de família. É uma questão social que a gente vem percebendo que a gente está tocando muita gente, porque todo mundo tem um caso. Se não é na família, é no vizinho, todo mundo conhece alguém. Então, é uma maneira de todo mundo tomar uma posição, sabe? Não ouvir só um lado da história. A gente lançou o site do filme há 1 ano atrás, no Dia das Crianças, enquanto a gente ainda estava realizando as filmagens. E no site, a gente tem um espaço aberto para as pessoas darem seus depoimentos, todos os protagonistas dessa história. E são depoimentos impressionantes, muito tristes, né? Mas muito ricos, assim, da gente ver o tamanho de gente, né? Tanta gente que passa por isso. Para os psicólogos, para os pesquisadores, é um trabalho e tanto de fazer. E ali a gente recebeu muitos depoimentos, entre eles eu sempre cito de 2 mães, assim, que elas foram capazes de passar por essa transformação, de perceberem, elas foram alienadoras, elas alienaram seus filhos. Uma delas percebeu que, assim, as crianças estavam muito tristes porque ela fez esse jogo, ou você fica com seu pai ou você fica comigo. As crianças ficaram com ela não aceitava essa coisa das crianças irem com o pai, e ao longo do tempo ela percebeu que aquilo não era justo com as crianças estavam muito tristes, ela tinha notícia sempre do pai muito deprimido, estava uma sobrecarga, inclusive, para ela, de trabalhos, de cuidados, e ela resolveu, não, vou parar com essa loucura, que isso, chega, a raiva já passou, a gente já se separou, já está tudo bem. E foi muito bacana, porque as crianças voltaram a sorrir, o pai, enfim, também saiu da depressão, e eles conviveram muito bem, e um tempo depois esse pai faleceu. E ela mandou esse e-mail, e foi assim, eu até me arrepio até hoje. Quando eu li essa história a primeira vez, eu achei muito bonita essa história de transformação, assim. Mas são poucas pessoas, os alienadores, que percebem que estão fazendo isso com os filhos. Então, esse é um depoimento de quem já teve dos 2 lados, de quem já teve esse lado da raiva, de querer se vingar. Então, está sendo muito gratificante a gente receber essas histórias, e a gente quer isso mesmo, contribuir para essa questão que eu acho que é uma questão social ser difundida e a gente ter um futuro melhor para todas essas crianças. Eu vou passar a palavra para o resto da mesa para a gente abrir esse debate. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Roberto. Obrigado, Paulo.
Sou eu? Alô? Oi. Bom, bom dia a vocês. Queria dividir um pouquinho o meu prazer de estar aqui em Vitória, né, tendo contato desde ontem com as pessoas que estão envolvidas com o assunto, com a Dani, com a Alain, né? E eu queria só jogar uma coisa para vocês que eu me dei conta hoje. Vocês viram a notícia do tsunami lá naquelas ilhas Samoa, né? As ondas eram de 5 metros, as do Alain são de 10. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Então, assim, eu achei muito interessante, porque assim, vocês imaginam a intensidade da dor de quem vivencia esse tipo de situação. Então, assim, eu sei que eu tenho 10 minutos, senão o Érico briga ali comigo, mas eu acho que tem tanta coisa legal para a gente para falar, e assim, o que eu queria dizer, assim, eu tenho trabalhado com esse assunto, com a alienação parental há quase mais de 10 anos. O meu primeiro livro sobre falsas acusações de abuso sexual foi escrito em 2001. E agora, em função, né, do próprio DVD, né, as pessoas estão conseguindo escutar muito mais e se sensibilizar muito mais ao assunto do que a fala, né, que vem sendo reproduzida desde então, né, desde 2000, 2001. Então, assim, a questão do DVD tem me emocionado muito. Eu estive numa cidade do Sul há pouco tempo e percebi, né, a sensibilidade maior que as pessoas estão frente ao assunto. Dos juízes, dos promotores, eles estão conseguindo ouvir o outro lado da história, reavaliar as situações e na verdade, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar o tempo todo é justamente sobre a posição ética que a gente tem enquanto profissional nesse tipo de caso, né? Eu estou falando aqui como psicóloga, eu sei que eu estou falando para estudantes de psicologia, então, assim, a gravidade do posicionamento dos documentos que nós, psicólogos, né, e aí a gente pode estender isso aos assistentes sociais e pessoas envolvidas, é de uma gravidade absurda, né? Eu tenho trabalhado muito com isso, tenho tido acesso a laudos, tenho contestado laudos, né? Por exemplo, onde as situações de alienação parental, elas são ouvidas unilateralmente, né? As situações onde, por exemplo, as falsas acusações, elas são usadas como uma forma, né, de retaliação dentro do processo de alienação parental, como tiro mortal, até porque, na verdade, quando você tem uma acusação de abuso sexual, afasta-se definitivamente o genitor de uma criança, né? Então, é claro que a gente tem critérios, né, para fazer esse tipo de avaliação. A psicologia é uma ciência, né? A gente tem normas, a gente tem testes, a gente tem ciência. Então, eu tenho visto, por exemplo, laudos que são feitos, por exemplo, um diagnóstico de abuso sexual sem que nem o genitor seja entrevistado, né? Isso, gente, não é um caso, nem 2 casos. A gente tem uma quantidade absurda de casos onde existe um diagnóstico sem que o outro lado seja ouvido. E muitas vezes essas acusações de abuso psicológico, abuso sexual, elas ocorrem dentro de processos de divórcio, guarda de filhos, visitação, bens patrimoniais, porque vocês sabem que, assim, os jogos de poder existem dentro do casamento. Após a separação, eles se acirram, né? Existe a psicopatologia nesse tipo de situação, mas existe, sim, a questão, né, das questões de caráter mesmo que existem. Assim, mãe não é sempre boazinha, né? Então, assim, a neutralidade da gente enquanto profissional nesse tipo de caso é fundamental. A gente tem que buscar segurar a angústia de não saber, né, e avaliar adequadamente. Sejamos nós psicólogos, sejamos nós assistentes sociais, sejamos nós os juízes, né? E desculpa eu estar entrando aí numa área que não é minha, mas na verdade a avaliação aprofundada desse tipo de situação, a gente tem que ouvir todo mundo que está envolvido, a gente tem que avaliar profundamente a personalidade de todos os envolvidos, para então a gente poder se posicionar, né? Então, assim, essa questão da ética, né, eu tenho visto coisas assim que chegam a arrepiar, né? Pessoas que são acusadas, seja de abuso psicológico ou de abuso sexual, né? O abuso sexual da cadeia, né? Então, assim, e quantas vezes no Rio de Janeiro a gente tem órgãos de defesa à criança e ao adolescente que dão laudo, dão diagnóstico de abuso sexual em uma sessão
sem ouvir o acusado, ouvindo a criança. Então lá, a criança, fortes indícios que a criança foi abusada pelo pai. E aí, em função disso, a criança não vê o pai durante... eu tenho um cliente que ele há 7 anos não via a filha, ele foi inocentado depois de 7 anos e agora tenta-se diminuir os danos, fazendo a reaproximação entre ele e a filha no âmbito judiciário. Só que aí, na verdade, essa criança, como as crianças que são vítimas de falsas acusações de abuso sexual, elas acabam realmente acreditando que elas foram abusadas sexualmente. E as sequelas são muito parecidas com as das crianças que foram abusadas realmente. Então, isso é só para vocês terem noção da gravidade da situação, da mesma... essa questão da falsa acusação é o que eu acabo trabalhando mais, mas se a gente não fala do abuso sexual, a gente fala do abuso psicológico, né? Do denegrir a imagem dos genitores para essa criança, quer dizer, a estruturação de identidade dessa criança, ela fica totalmente comprometida, né, em termos de identificação de valores, identificações sexuais, quer dizer, existe uma série de sequelas aí que são muito graves, né, tanto para a criança, né, o criança adolescente, para o adulto para os adultos, né, porque eu acho que todo mundo sai perdendo nesse tipo de situação, tá? É isso. Acho que tem muito mais coisa para falar, mas isso aí fica para as perguntas aí de vocês, tá bem? Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar o pessoal da mesa, da organização, mas principalmente esse público que está aqui e que são os mais interessados, né, nesse assunto. Eu sei que tem alunos de psicologia da FAESA, eu sei que tem alunos de psicologia da UFES, tem profissionais das varas de família, infância, juventude, promotores, juízes. Então, eu quero cumprimentar todas essas pessoas, professores da UFES, né,